Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui participando, acho que se não o maior evento de arquitetura da América Latina, um dos maiores, né? Ah, Começo apresentando o professor Napoleão Ferreira. Ele é professor da Faculdade Ari de Sá, lá no Ceará. Ele é arquiteto urbanista, mestre e doutor em sociologia. Então, nossa discussão aqui, nosso debate vai ser muito bom, porque a gente vai... Um monte de gente querida que eu estou vendo, dando umas abanadinhas. Aliás, estou super mega feliz, porque muita gente querida e conhecida aqui no público. Então, nosso debate aqui vai ampliar arquitetura, urbanismo, sociologia, né? O professor vai falar bastante coisa. E o professor Napoleão também é presidente do CAU Ceará. Então, e eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece, porque tem muita gente aqui que me conhece, muitos alunos queridos, muitos colegas queridos. Mas eu sou arquiteta e urbanista pela URGS, mestre em Planejamento Urbano Regional, me doutorando também em Planejamento Urbano Regional e sou professora da Unicinos. E trabalho bastante nessa área aqui também. Então, acho que eu já vou dar a palavra, depois das boas-vindas, para o professor Napoleão, para ele fazer a apresentação dele, e depois a gente abre para discussões sobre a temática bem relevante, né, no tempo atual. Bom dia, né? Bom dia a todos. Muito contente, colega Zé Queiroz aqui, presente, é meu amigo lá de Sergipe, do Conselho de Arquitetura de Sergipe, e muito contente e muito espantado também, porque eu imaginava que num sábado de manhã, 9 horas, né? Depois de uma sexta-feira, acho que quase ninguém ia aparecer, mas vejo aqui uma turma toda muito interessada e eu fico muito feliz porque vocês são jovens, né? E eu acho que a nossa profissão está mudando. Ela está mudando de sentido. Na verdade, existem os arquitetos, não existe a arquitetura, né? A arquitetura muda conforme as sociedades, conforme as demandas, conforme, enfim, as transformações. Mas os arquitetos, eles assim é que são os agentes, os sujeitos, né? E vocês são os sujeitos de um processo histórico que eu considero de uma mudança muito iminente, digamos assim, algo que vai acontecer já, ou já até pode estar acontecendo, né? Então, acho bacana, né? Todo mundo aqui presente, né? Bom, eu vou dar uma imagem, porque imagem é legal, né? Mas não é essa. Essa aqui primeiro. Bom, é uma reflexão sobre muros, né? A ideia de muro. E como essa ideia, né, ela se manifesta ao longo do processo civilizatório, de diversas formas, e sempre com uma determinada intenção, né? Um objetivo explícito de segurança, proteção, defesa, né? E essa defesa, essa barreira física, ao mesmo tempo que protege, também limita, também sufoca, né? E de certa forma essa, digamos, a ambiguidade, né, entre nós e os outros, né? Então, assim, do ponto de vista simbólico, a linha do horizonte é um muro, né? É um limite. Horizonte em grego significa limite, né? Limites. Então, a ideia de muro pode ter, digamos assim, origem nessa percepção da linha do horizonte. O sentimento de domínio de um território e que existe um além hostil, né? Um além em que, digamos assim, monstros e coisas estranhas além do cosmo, né? O cosmo é o ambiente ordenado do território limitado pelo horizonte. E além disso é o caos, né? Então essa ideia de cosmo e caos, né, que são duas palavras gregas também, né, ela é muito forte na cabeça das pessoas. Ela toca, ela sensibiliza, ela move, digamos assim, o coração das pessoas, né? Quando você fala em algo, olha, além do horizonte, né? Quer dizer, embora tenha uma música do Roberto Carlos que diz que deve ter um lugar tranquilo, né? Mas geralmente não é essa visão que se tem dos horizontes, né? Então, assim,
Existe uma trajetória, eu não vou falar muito não, embora eu vou falar de muitos tempos, mas é claro que eu não vou ficar aqui contando uma história sacal, né? É muito chato, né? Mas assim, essa é a muralha da China, né? Dizem que é vista da Lua, né? Bom, mas também não podemos ter confiança em tudo que a gente vê escrito, nem em tudo que se fala. Eu mesmo posso estar mentindo aqui para vocês, né? Então, não confie em ninguém, né? Não confie no que é dito, nem nas notícias, né? Hoje as notícias são falsas, né? Como sempre for, para falar a verdade. Bom, então, esta muralha da China, né? É uma muralha que tem 10 mil quilômetros. Isso significa dizer que ela é da extensão da BR-116, que sai aqui de Porto Alegre e chega em Fortaleza. Ou sai de Fortaleza, que o zero é lá, e chega aqui em Porto Alegre, né? A maior estrada do Brasil, né? Então imagine o que significa essa dimensão, né? Bom, então esta muralha, ela foi construída a partir de 240 a.C., né? E de certa forma, ela acompanha a história da civilização chinesa, né? Então, antes eram várias tribos em disputa, elas começaram a fazer contrafortes contra os bárbaros do norte, né? E aquilo depois, quando o imperador Huang Ti, que é o primeiro imperador, né? 220 a.C., ele consegue unificar esses reinos todos, ele começa então a solidificar essa muralha e faz 3 mil quilômetros, né? Então esse processo vai até depois a construção continua, não é? E por volta de 600 depois de Cristo ela está completada, né? Os 10 mil quilômetros, né, que separam. E de certa forma essa muralha é emblemática porque o colega Wilson também aqui, conselheiro do CalBR, amigo, porque na verdade ela nunca funcionou como defesa, né? Ela não evitou qualquer tipo de ocupação, transformação, e esses bárbaros do norte ocuparam diversas vezes e criaram dinastias poderosíssimas, como por exemplo no século XIII, né? A dinastia dos mongóis, do Gengis Khan. Passou a muralha tranquilamente, né? E depois da expulsão deles, a dinastia Ming então consolida, coloca 3 milhões de soldados na muralha, né? Mas os manchus também passaram pelos portões da muralha. Então, assim, essa muralha é emblemática nesse sentido, é um grande monumento, né? E ela demonstra claramente o que vários autores ligados à estratégia militar descrevem como inútil, né? Pernicioso até. Clausewitz, né, que é um grande teórico militar, um general prussiano, falava assim: as linhas defensivas são perniciosas. Ou seja, do ponto de vista de defesa, ela nunca defendeu nada, né? Mas qual é o significado então desta muralha? É a razão de ser da China. É a demarcação de um território. Cá para dentro, essas tribos se unificam e nós somos chineses. Lá fora são os bárbaros, né? Então, essa muralha hoje, ela é, digamos assim, um símbolo nacional, ou seja, estabelece ainda a crença de que aquelas 80 etnias com 30 idiomas diferentes se consideram chineses, né? E nos consideram bárbaros do norte, né? Porque China quer dizer o império do centro, é o centro do mundo, né? Então, assim, eu quero começar por essa muralha, nesse sentido de mostrar o sentido dessas construções, né? E como esse sentido chega até nós, né? Como ele chega até nós também. É interessante que tanto na mitologia, nas lendas antigas, né, e nas tradições religiosas, as muralhas das cidades antigas, né, as cidades lendárias, elas foram expugnadas por ardis, né, e não por ataques diretos, né? Quando na Bíblia fala lá que os judeus invadem Jericó, né? Então foi um processo ritual em que eles circulavam por 7 dias, tocaram as trombetas e aí com os sacerdotes na frente, e as muralhas caíram, né? E Deus fez isso acontecer, e Deus disse que eles matassem todas as pessoas, né? Eles degolaram todos, né?
a não ser uma mulher que tinha ajudado lá os preparativos, né? Então, assim, não foi guerra, foi Deus, né? Foi um ritual. Davi toma Jerusalém. Jerusalém era dos cananeus. Jerusalém é muito mais antiga do que de quando o povo de Israel sai lá de Ur na Caldeia com Abraão. Jerusalém é uma cidade tão antiga que ninguém sabe dizer exatamente a idade dela. Irá era a cidade desses cananeus. Eles chegaram lá, né? Aí o rei Davi simula um ataque militar, mas na verdade ele entra pelo canal de água da cidade e, enfim, ocupa a cidade numa coisa de surpresa. Ou seja, a muralha também não funcionou, né? E também a muralha de Troia, né? Que todo mundo sabe a história da lenda, né? Em que, na verdade, ela era expugnável do ponto de vista militar. Mas aí houve aquela jogada do cavalo de pau, né? Do Odisseu, que resolveu o problema. Então, na verdade, digamos assim, a ineficácia das muralhas é lendária do ponto de vista da defesa, né? É isso que eu queria concluir a respeito dessa reflexão inicial, tá? Então vamos em frente. Está demorando muito? Não. Aqui outro muro antigo. Estou começando pelos muros antigos, depois eu vou chegar nas cidades aí, né, e tal. Esse é o muro das Lamentações. Tem uns 60 metros por uns 20 metros de altura. Era um muro de arrimo do templo de Salomão, que foi destruído pelo imperador, que na época era general Tito, no ano 70 depois de Cristo, né? Daí em diante, a diáspora, enfim. Na verdade, em 1967, esse muro, ele era, aqui à frente do muro, essa esplanada toda, era ocupado de casa da comunidade marroquina de Jerusalém, que estava lá há séculos, né? E então a prefeitura de Jerusalém, na Guerra dos 6 Dias, né, 1967, vai demolir as casas e criar essa esplanada para estabelecer essa visão, digamos assim, monumental deste fragmento, né, de uma memória de uma determinada comunidade que, de certa maneira, assume o poder, né? Então, de certa forma, do mesmo modo que a Grande Muralha, ela hoje funciona para estabelecer uma crença coletiva de que a China existe, né? Este muro que em 67, né, no século XX, ele foi todo trabalhado, tirado toda uma população que estava ali, uma comunidade marroquina de Jerusalém, 135 famílias saíram, foram expulsas, para criar essa esplanada. Estabelece também uma monumentalidade que justifica, digamos assim, a existência do Estado de Israel, que estabelece a crença nesta nacionalidade. Então, esses dois muros antigos hoje, eles funcionam como elemento simbólico de afirmação de nacionalidades modernas, né? Quando a gente fala de nação é um contexto moderno. Nação surge a partir da Revolução Francesa, por aí e tal, Revolução Industrial, né? Então, as nações são modernas. E é interessante, as nações, elas são como espuma de água do mar na praia. Elas vêm, vai, se espalham, desaparecem, surgem de novo, né? Elas se reconfiguram como nuvens, né? Se você observar assim, pega aí, nos últimos 20 anos, quantas nações deixaram de existir e quantas foram criadas, né? Então, tem a nação corintiana, por exemplo, que pode ser que um dia surja. De qualquer maneira, né? É uma coisa moderna a nação, né? E o que é nação mesmo? A nação é uma comunidade imaginada, né? Como dizia Benedict Anderson, sociólogo, né? Porque as pessoas se imaginam parte de uma comunidade que elas jamais conhecerão todos essa comunidade, né? Você vai conhecer os brasileiros, né? Você fala assim, o Nordeste, né? Está conversando sobre o Nordeste, né? O Nordeste não existe, né? São 9 estados, quer dizer, são 3 regiões, pelo menos geograficamente falando. É uma delimitação geopolítica. Entre Ceará e Bahia, a distância entre Ceará, a distância cultural é a mesma que há entre Ceará e Rio Grande do Sul, que, aliás, é mais próximo do Ceará. Vocês acreditam? Não é? Quem fundou Pelotas foram os cearenses. Depois vocês vão pesquisar isso. Então eu vou desviar o assunto. Vamos ficar a manhã inteira aqui conversando lorotas, né? Então, assim,
Então a nação, ela precisa de símbolos, né? Então ela se arrima em um passado lendário. Os mexicanos dizem que são descendentes dos astecas. Ora, os astecas eram odiados pelos outros povos que habitavam a península de Yucatán, né? Esses outros povos se juntaram com os espanhóis para derrubar o Império Azteca, né? Então, como é que ele se diz agora que nós somos os mexicas? Mexicas é outro nome dos astecas, né? Então, são esses símbolos. Aí você pega essas coisas antigas, né? E sacraliza como símbolos nacionais. Daí a noção de patrimônio histórico, né? Patrimônio histórico é isso. Uma coleção de monumentos nacionais. Bom, mas esse é outro assunto. Bom, então vamos em frente. Mas o problema do muro ser um patrimônio histórico é porque ele é muito explícito no sentido de dividir, né? De separar. Nós estamos aqui. Nós estamos do lado de dentro do muro, né? Bom, outra muralha antiga muito interessante. A muralha de Adriano, né? Por volta de 120 depois de Cristo, o imperador Adriano resolve dizer assim: bom, o Império Romano não pode mais crescer, não tem como. Se tornou a equação econômica, né? Expandir, pegar escravo, escravo produz para alimentar a cidade de Roma e seus cidadãos. Chegou um momento em que o custo das guerras de expansão não fechava a equação, né? Então o imperador Adriano resolve limitar o império, né? E ele constrói então esse muro de 120 quilômetros, né? 400 quilômetros, né? Que separa a Inglaterra da Escócia, né? A muralha de Adriano. Quer dizer, a partir daí é interessante, porque a primeira ocupação da Inglaterra começa com o primeiro imperador, que é o Júlio César, né? Em 50 a.C., aproximadamente. E, digamos, a muralha é construída nesse período, e 400 anos de império, ela vai ser abandonada no final, no século V, né? Quando o império vai encolhendo. Então ela ficou lá, mas os romanos foram embora, saíram da ilha, né? O interessante é assim, a Escócia nunca foi romanizada, né? Os caledônios, como eles diziam, né? Então a guerra entre esses, houve um acordo de um imperador chamado Caracalla e pronto, então vocês ficam para cá e nós vamos ficar para lá. Então a parte romanizada foi a Inglaterra, a Escócia continua lá separada. Então essa muralha ela é emblemática nesse sentido, né? De estabelecer um limite, né? Roma parou de crescer, ficou aqui. 4 metros de altura, 2,5 de largura, e ela se estende assim por esse território. Tem 2 rios, né, que ela vai chegar até esses rios, que são nas bordas, né, como a ilha é comprida, né, então separou exatamente a Escócia da Inglaterra, né. Bom, aí é um exemplo de burgo medieval, né, outro modelo de cidade murada, né. As cidades muradas são milenárias, a gente sabe, né, mas esse caso é um caso muito interessante, porque o muro da cidade medieval libertava, né? Ela se torna uma ilha de liberdade, digamos, em relação ao sistema feudal, a servidão que ficava no território, porque antes esses camponeses tiveram que se entregar aos facínoras feudais, né? A nobreza militarizada, que é como a milícia, né? Ela cobrava tributo para que eles sobrevivessem, né? Então essa é a forma estrutural do feudalismo, a partir da fragmentação do fim do Império Romano, da destruição total. Então esse mundo caótico, nesse mundo caótico, esses locais, digamos assim, de troca, a feira, né, o mercado, o pequeno, ali onde existe uma vila, uma aldeia, e aí esse processo de autonomização dessas vilas, dessas aldeias, vai gerar a cidade murada. Então é um muro em que as pessoas fugiu para dentro, né? Então é uma lógica muito diferente, digamos assim, de outras circunstâncias, né? É um antissistema que depois esse antissistema se expande tanto, né? Que aí esses burgos, né? Os burgueses, né? Esses comerciantes, enfim, eles passam a financiar o senhor feudal mais forte, que é o rei, contra os outros, né? E aí gera-se o chamado absolutismo, já no final do feudalismo, né?
1300, 1400 por aí, esse absolutismo faz com que essa muralha seja dispensável, né? Então as muralhas são demolidas, porque agora não precisa mais se defender dos senhores feudais. Então, aí muda-se um sistema e esses senhores absolutos ficam assim até quando esses banqueiros e comerciantes interessa, né? Mais à frente eles cortam a cabeça deles, né? O caso da Revolução Francesa, né? Aí faz o quê? A eleição de um gestor, um gerente, um burocrata, que é eleito para ficar em um mandato, depois ele sai e acabou-se, né? Então, essa coisa é esse processo de mudança, né? Bom, uma outra... Engraçado, eu não estou precisando das anotações. Estamos lembrando. Eu pensei que... Bom, outra função histórica dos muros, os fuzilamentos. A pintura do Goya, né, em 1914, fala dos fuzilamentos de 1814, a pintura. De 1803, quando as tropas bonapartistas entraram em Madrid, né, e fuzilam as pessoas, né? Então essa prática do fuzilamento no muro, ela começa por volta do final do século XVIII, quando surge a arma de fogo também, né? E é evidente que esse muro é impactante na composição, né? Quer dizer, o muro está sempre presente como se fosse a presença do próprio poder de Estado, né? É que as colegas também, presidentes de CAU, Daniela do CAU Santa Catarina, Gil do CAU Bahia. Aí, chegando. Legal. Nada, tá tudo bem. Então, assim, esse é um exemplo de fuzilamento no muro, né? Tem 3 pinturas interessantes do século XIX. Essa e mais 2 que eu vou mostrar agora. Essa do Manet, é um pintor francês, 1868. Em 1867, o imperador austríaco do México, né, que era primo do Napoleão III, então tinha apoio da França, o cara, assim, depois que os espanhóis saíram, ele resolveu, não, eu sou herdeiro do México, porque eu sou da família real, e foi para o México e foi ser o imperador Maximiliano I, né? Então, depois que veio os republicanos, o Benito Juárez, primeiro presidente da República Mexicana, que era um índio, né? Um índio, advogado, mas era índio mesmo. Então, o Benito Juárez manda fuzilá-lo no paredão. Então, aí o Manet, que é francês, né? Sensibilizado com a morte do imperador, ele faz esse quadro, né? Em que mostra, e que ele se inspira naquele do Goya, de 50 anos antes, né? Então, observem aqui narrativas nacionais, né? O Goya, uma narrativa nacional, Espanha contra a França, e aqui uma narrativa francesa, né? Quer dizer, os algozes são os mexicanos, né? Os mexicanos que fuzilaram o imperador Maximiano, que era austríaco. Então é o fuzilamento do imperador, e aí observe o que eu queria citar assim, nessa composição também, é a presença do muro, tá vendo? Ó? O muro impassível, o pano de fundo, né? E no mesmo ano, é outra pintura de Gérôme. Ele não era... os franceses nessa época tinham os pintores impressionistas e os acadêmicos. O Gérôme é um acadêmico. Então ele não está muito hoje, não está muito em voga, né? Mas ele pinta, no mesmo ano que o Manet fez aquele, ele pinta esse fuzilamento do Marechal Ney, né? Então o Marechal Ney, em 1805, ele manda ser fuzilado pelo rei Luís XVIII como traidor. Ele era marechal de Napoleão, né? Depois Napoleão volta, mas aí é engraçado que o Marechal Ney, ele mesmo deu a ordem de fuzilamento. Ele não aceitou que um subalterno desse, então ele que mandou. Preparar, atirar, apontar, fogo. Ele mesmo. Então é estranho. Aí você vê o corpo, né? Esse quadro até é mais emblemático, né? Também. Olha, são grandes composições, 3 metros por 2,5. Quadros assim, como se fosse hoje, digamos assim, um grafite, né? Uma coisa para ser.
mural, né? O quadro em si já é um mural, né? Então você vê a presença do muro, né? O corpo do general está ali. Os atiradores já foram até embora, né? Ficou só o corpo estendido no chão. Mas, assim, você, nesses 3 quadros, essa presença do muro, semioticamente, demonstra o significado. É a presença do Estado. É um símbolo, entende? Um muro aí, podia ser qualquer outro lugar, não precisa ser um muro, né? Para acertar no alvo, né? Não tem problema. Todos apontam para o mesmo alvo, todos os atiradores, né? Tem até um livro do Jean-Paul Sartre, O Muro, que são contos, né? O primeiro conto é O Muro, em que ele fala, é um livro de 1937, de acontecimentos do ano anterior, na Espanha, que foi a Guerra Civil Espanhola, né? Então, ele relata as horas antes do fuzilamento de um dos revoltosos contra o Fernando Franco, né? Que é um irlandês e tal, personagem. E ele comentando, esse personagem, ele comenta que ele vai na hora, pensando que vai acontecer no outro dia de manhã, né? Na hora do fuzilamento, eu vou me escorar no muro e vou tentar entrar no muro com todas as minhas forças. E ele vai resistir, né? Aí ele fala, como eu imagino isso? Vocês não fazem ideia de como eu imagino, né? Ou seja, ele quis transmitir o sentimento da pessoa que está ali, a opressão do muro, né? Nessas palavras você vê que essa característica opressora do muro, né? E o conto chama-se O Muro, diz respeito muito a essa função. Então, assim, por que é que fuzilavam no muro, né? Então, essa presença, como eu digo, né? Que simboliza o próprio poder, né? E no caso é o poder de Estado. É isso. Bom, então, digamos, na modernidade, a partir do final do século XVIII, por aí, né? E século XIX em seguida, você terá, digamos assim, os muros da razão, né? A razão, quer dizer, o pensamento racional, ciência moderna, estabelece 3 qualidades de muro. 3 qualidades de muro, né? Os muros prisionais, que se dividem entre muros de presídios, muros, né, da delinquência enclausurada, e os muros dos hospícios, né? Então, a partir daí, esses dois tipos de pessoa passam a ser vistas de maneira diferente do que era antes, né? Quer dizer, eles são inconvenientes, eles são inadequados, né? Então eles são confinados no espaço. Michel Foucault, um grande filósofo e sociólogo, ele dizia claramente, o sistema prisional é uma fábrica de delinquentes. Então isso, olha, é um francês falando, nos anos 60, né? E é uma constatação mundial. Hoje você tem uma população carcerária imensa no mundo, né? E sempre que se fala, tem que deixar na cadeia, tem que apodrecer na cadeia, né? Ora, é exatamente lá onde fervilha e se forma o comportamento delinquente, né? Quer dizer, isso é uma estatística mundial. Ou seja, o sistema prisional, ele, digamos, de certa forma, ele não atinge os objetivos que são, digamos assim, colocados no papel, aquilo que é explícito, a intencionalidade expressa. Existe um sociólogo chamado Durkheim, que ele fala assim, a pena, ele analisa do ponto de vista sociológico a questão da pena, né, criminal, né? Ela não é para o que ela diz que é. Ele não fala nessas palavras não, tá? Não é para recuperar o indivíduo, nem muito menos amedrontá-los demais, né? Na verdade não é. Ela é apenas para reforçar o que ele chama de consciência coletiva. O que é a consciência coletiva? É uma consciência burra. É isso que está dizendo sou eu. A consciência coletiva é o seguinte, é aquilo que a gente faz sem pensar, porque todo mundo faz. Essa é a consciência coletiva, né? No estádio de futebol, né? Uma torcida organizada, quando ela age como um coletivo que tem uma única, como se fosse uma única pessoa, né? Nesses momentos, a gente não
depois a gente refletindo, e a gente não entende porque é que fez aquilo. E porque todos fizeram, né? Então, a pena, ela serve para reforçar a consciência coletiva da sociedade sobre o que é certo para aquela sociedade e sobre o que é errado, né? Entende? Houve um momento que no Brasil, adultério feminino era crime. Crime. Era criminalizado. E outros comportamentos pessoais, né? Vou dando aqui um exemplo, posso citar outros, né? Houve um momento em que a escravidão era legal, estava na lei. E o escravo que fugisse ia preso como criminoso, infrator, né? Então, assim, a pena, ela configura como afirmação de valores da sociedade. Entende? Então, digamos assim, é como aquele muro de fuzilamento, né? Quer dizer, é um suplício colocado a público para reforçar o poder de Estado como crença coletiva. Por que aqui tem que ser no muro? Voltando um pouco para aquela história, o Dostoiévski, em 1846, o grande escritor russo, foi condenado ao pelotão de fuzilamento porque era conspirador contra o czar Nicolau I. Aí, ele lá, novo ainda, né, com todos os outros, no paredão de fuzilamento, aí o czar, por capricho pessoal, resolveu comutar a pena para exílio na Sibéria. Então ele escapou, e daí tem os livros dele todos, né, que a gente conhece. Jogador, Irmãos Karamazov. Nada disso existiria na literatura se ele tivesse sido fuzilado, né? Então, na verdade, é assim, a pena é a afirmação desse poder, como crença social. Então, o supliciado, ele é como um personagem de teatro, né? Ele cumpre um papel, né? Na cena, a cena é fundamental. Então, esse é um muro de prisão, dessas prisões antigas inglesas, né? Do gênero que ainda hoje você vê por aí, né? Bom, aqui outro tipo de muro da modernidade, né? É uma paisagem do que a gente chama de cidade, mas não é cidade. A meu juízo, não existe mais cidade nem democracia. Esse congresso aqui é uma utopia, né? Porque a cidade, o Fustel de Coulanges é um escritor do século XIX, né, um erudito. Ele dizia, a cidade para os romanos era o conjunto de famílias organizada a partir de bases religiosas e políticas, né? Então, as civitas, né, é a cidade. Então, diferente de urbis, como ele diz, né? Urbis era o espaço em que essa cidade vivia, né? Se estruturava para essa cidade. Então, a cidade, o fundamental dela é discutir os seus rumos. A polis para os gregos, né? Mesma coisa. Política e cidadania em latim, política em grego. Significa as atividades da cidade ou da polis. Os colegas do CAL também, Mauro e Alice, prazer. Não, eu não posso. Eu não controlo o tempo, infelizmente. Né? Bom, aí, então, essa cidade que discute os seus rumos, onde é que ela está hoje, né? Nós temos um aglomerado de coisas, de população dispersa, né? Intramuros, cada um se defendendo, né? Digamos assim, comunidades, né? Em caráter antes da civilização até, de conduta, né? E a democracia, né? Não existiu nem na Grécia. Nem na Grécia a democracia existiu. Porque na Grécia era apenas 5% da população que compunha a polis, que podia votar e se eleger e coisa e tal, né? Então, cidade e democracia, a rigor, né, não existem. Bom, então esse é um tipo interessante, até porque esse modelo chegou no Brasil no começo dos anos 70, né? E antes disso, em 65, teve um grande cineasta francês, Jean-Luc Godard, que fez um filme chamado Alphaville. E o filme era uma crítica
a essa possibilidade. Aí eu penso que um publicitário cínico e culto, deu esse nome de Alphaville, que era o nome do filme, para esses condomínios, né? O cara era cínico, né? E as pessoas acham barato, né? O Alphaville, que era uma ficção né, fantástica, se torna algo concreto no Brasil, né? Quer dizer, é subvertido a ideia, é subvertida, e as pessoas compram essa ideia, né? Então é muito interessante esse tipo de coisa, né? Este é o caso extremo desses muros residenciais. O Muro de Lima, né? Em cima é um bairro chamado Las Casuarinas, ou parte dele assim que está ainda embaixo, é um bairro chamado Pamplona Alta. Nos anos 1980, uma série de movimentos, conturbações chegaram à guerra mesmo civil no Peru. E aí uma população rural começa a ir para Lima, o que não era comum. Lima era uma cidade, desde o período colonial, uma cidade aristocrática, né? Que é a cidade fundada pelos espanhóis, para ser a capital do vice-reino do Peru. E aí essa população pobre, ela vai ficar onde? À beira-mar, onde ninguém quer, né? Aqui no Brasil é o contrário, mas lá é um deserto, é cinza, tá vendo? Ó? O céu é cinza também, e ali não tem nada, não tem nem água, né? Então eles foram ficando nessa encosta que chega até o mar, né? E aí a população de cima do bairro Las Casuarinas começa a ficar incomodada e começa a construir esse muro. E a prefeitura licencia. E esse muro vai crescendo ao longo dos anos. Em 2010 ele completa 8 quilômetros. São 8 quilômetros de muro, com 4 metros de altura. Em cima tem um arame daqueles farpado, né? Aquele arame que faz assim, a espiral, né? E vejam, embaixo aqui não tem nem água, rede de água. A água é comprada em carros-pipas, custando 10 vezes mais caro do que a água lá de cima, que é da rede normal, né? E as pessoas, assim, os argumentos em relação ao muro são ambíguos, né? Os argumentos de cima é assim: todos têm o direito de defender sua propriedade. E nós defendemos a nossa, nós pagamos $100 por mês para manter o muro, e muito bem. E os de baixo falam, eles não querem se misturar com os pobres, né? Então são depoimentos que foram colhidos, né, sobre esse fenômeno. Então imagine, uma pessoa que trabalha, eu vi entrevistas de pessoas que moram em Pamplona Alta e trabalham em Las Casuarinas. Quem? Jardineiros, porteiros de condomínios, enfim, essas pessoas que trabalham, né, nessas coisas. Tem que andar a pé, 8 quilômetros, né, até o portal de passagem, um portal de controle, com toda aquela coisa de segurança para entrar do outro lado da cidade. Então, esse é chamado Muro da Vergonha, né, até, ele tem esse apelido por lá. Esse muro vai cair, né? Maquiavel dizia, olha, a maior defesa que você pode ter, dizendo ao príncipe, né, é não ser odiado. Porque se você for odiado, o povo vai derrubar as muralhas. E se ele não puder derrubar sozinho, ele vai arranjar aliados de príncipes estrangeiros que não faltarão quem queira ajudá-los, né? Então, Maquiavel, no livro O Príncipe, né, no Renascimento, né, 1400 quebrado, ele já criticava a eficácia das muralhas também, né? Então, esse muro, eu digo, esse muro vai cair. Resta saber quando e em que circunstâncias isso vai acontecer. Pronto. O último tipo de muro, estamos chegando no final, né? Já estamos nas últimas, estamos nos acréscimos, né? Então, já está o juiz já está dando os acréscimos. Bom, são os muros de defesa nacional. Aí é interessante, né? São muros da modernidade que estabelecem limites de fronteira entre nações e que são fortificações inúteis do ponto de vista prático. Essa aqui é um grande exemplo, a chamada linha Maginot, 120 quilômetros,
que separava, depois da Primeira Guerra Mundial, Henri Maginot era o ministro da Defesa na época, né? E aí fizeram essa ideia lá, os militares franceses, depois da Primeira Guerra Mundial, fechando a fronteira com a Alemanha. Então esse muro fechava a fronteira Itália-Alemanha, a linha Maginot, enfim, de 15 em 15 quilômetros, uma casa-mata como essa, isso desce 30 metros de profundidade, passa trem embaixo. É uma grande atração turística hoje, né? Como se fosse aqueles filmes de guerra, né? Assim, aquela coisa que você vai lá ver. E não serviu para nada. Os alemães ocuparam a França em 4 horas. Eles foram pela Bélgica, foram por cima, contornaram o muro, né? Com a Blitzkrieg. A muralha não imaginava que tinha avião, não sei porquê. E eles tomaram, né? E esse muro foi inútil, né? Aí você volta aos escritos militares. Tem um autor, um prussiano do século XIX, Clausewitz, né? O Clausewitz é um clássico da literatura sobre guerra. O livro dele chama-se Da Guerra. Então ele mostra que, ele fala assim, as linhas defensivas são perniciosas e inúteis. Ele capítulos e capítulos lá falando, nesse livro dele, sobre a inutilidade dessas linhas defensivas militares. Quer dizer, isso não, né? Linhas estáticas, defensivas, tudo que ele falou é o que está aí, nessa linha Maginot. E exatamente como ele falou, né? É incrível como... Mas o que acontece? Na França, os franceses se sentiam protegidos por essa linha. Quando se falava de uma segunda guerra, eles diziam, não, o inimigo não vai conseguir entrar aqui porque nós estamos protegidos. Ou seja, a linha Maginot, que foi uma grande obra, um grande custo de obra pública, ela tinha uma função de crença, uma função simbólica, né? Porque qualquer um dos estrategistas militares que tivesse lido sabia que isso não ia funcionar, e de fato não funcionou. Mas era, como os franceses, que assim, fortaleciam uma crença social, a consciência coletiva de que eles estavam sob a proteção do Estado francês. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, um muro também desse tipo, defensivo militar, emblemático, é o chamado Muro de Berlim, né? Esse é interessante porque depois da guerra a Alemanha se dividiu em duas, né? A RDA e a RFA. E o mundo também se dividiu muito e muitas tensões. Então, em 1961, aí em 61 tem o quê? A Revolução Cubana, o início da Guerra do Vietnã, as hostilidades entre as duas Coreias tinham acabado de terminar, dividiu a Coreia. Ou seja, nesse mundo dividido em dois blocos, né, uma tensão, a chamada Guerra Fria, e a possibilidade real de uma terceira guerra, e essa seria a guerra nuclear, né? Então, essa circunstância toda de alta tensão, ela vai ter resultantes também com esse caráter. Essa cidade de Berlim ficava dentro do território da chamada Alemanha Oriental, a RDA. Porém, por acordos e tal, pós-guerra, ela ficou sob o controle, digamos, da outra Alemanha, que na verdade, dos países do Ocidente, né, digamos assim. E aí, então ela ficou ali, né? E, de certa forma, essa situação de tensão, né, ela gerava muitos conflitos. E o interessante é que a fronteira entre as duas Alemanhas, ela era muito fácil de você atravessar de um lado para o outro, pela Hungria, pela Alemanha, né? Mas, assim, havia essa coisa de alguém vai pular para dentro da outra Alemanha, dentro da cidade, né? Atravessar a rua e mudar de país. Então, é interessante. Foram 5.000 casos de pessoas que pularam para dentro. Mas, na verdade, a grande maioria dos que saíram de uma Alemanha para outra foi através da ampla fronteira que havia, o Mar Báltico, enfim. Não tinha muita lógica nisso, né? Era uma questão de afirmação, né? E o que demonstra bem isso aí é que ele tem uma inflexão, tá vendo? Ó? Ele vai circundando a cidade, quando chega neste monumento, ele faz essa inflexão para garantir a visibilidade monumental. Porque esse é o portão de Brandemburgo, quando isso ainda era a capital da Prússia, né? Schinkel, um arquiteto neoclássico, e ele é o símbolo da Alemanha. Quer dizer, se alguém quisesse acabar com a Alemanha, tinha que destruir esse portal de Brandemburgo.
Então ninguém queria acabar com a Alemanha, pelo que eu entendo, né? E aí, então, o muro vai, aí faz essa, né, essa bossa assim, né, para garantir a foto do cartão postal, né? Ou seja, preservar o monumento. Então, o muro é uma encenação também, né? Ele foi feito assim de uma forma surpreendente. Em uma semana estava feito cercado tudo de arame farpado, depois começaram as obras, e aí esse muro ficou aí, né? E ele caiu da maneira que caiu, né? De uma forma muito tranquila. Mas é interessante isso, né? O Muro de Berlim, porque ele serviu para diversas narrativas, né? Diversas narrativas se utilizou. O presidente da época americano era John Kennedy, né? Ele falou assim: o muro não é bonito, mas é melhor do que uma guerra. Né? Ou seja, a questão da guerra, da terceira guerra, né? Então, dá para aumentar essa imagem? Acho que não. Dá não, né? Dá para ver? Dá pra ver. Eu aqui não estou vendo direito. Dá pra ver muito bem, né? Bom, esse é o Muro de Belém. É outro muro dessas características. Ele foi inaugurado em 2002. Ele separa a Cisjordânia de Israel. A Cisjordânia é o território palestino. Tá a bandeira palestina ali, tá vendo? Então esse muro ele tem 400 quilômetros e é a maior obra construída pelo governo de Israel até hoje. Aqui se gastou mais dinheiro. E ele é chamado Muro de Belém porque ele exclui a cidade de Belém, ele passa rente à cidade do território israelense. Então caiu para o lado da Cisjordânia. E é interessante porque essa cidade ela é muito antiga e ela tem um apelo muito forte para as 3 religiões do território. A judaica, porque é onde fica o túmulo de Raquel, a mulher de Jacó, o patriarca, né? Aos cristãos, porque lá que está a cidade que nasceu Jesus, né? E teria lá a igreja da Natividade, né? Que fica lá e tal. E para os islâmicos, a mesquita de Bilal, que é uma das mais antigas mesquitas, né? Então eles ficaram confinados dentro desse muro, né? Que separa uma coisa da outra. E que, digamos, a suposta eficácia era para evitar o terrorismo. Mas, na verdade, não tem como você medir ações terroristas com ou sem muro, isso não dá para você saber. Não há nenhuma estatística que comprove. O que existe é o seguinte: trabalhadores palestinos que vão trabalhar em Jerusalém têm que passar por um portal de controle, com muita dificuldade. As plantações de oliveiras tradicionais dos palestinos ficou do lado de dentro de Israel, foram cortadas para a ocupação de colonos, né? E é um problema sério, porque é uma coisa, enfim, é uma coisa chocante, né? E virou uma atração turística, né? Hoje ele é o segundo muro de Berlim em matéria de murais de protesto, né? Então grafiteiros do mundo inteiro vão lá, pintam. O tribunal de Haia, né? Aquele tribunal mundial, né? Que é em Haia, em 2008 já condenou esse muro como uma coisa ilegal, né? Digamos, mas ele subsiste dessa maneira, né? O presidente Donald Trump, numa das argumentações sobre o muro que ele quer fazer, ele fala, o Bibi Netanyahu disse que o muro funciona. Bibi Netanyahu é a intimidade que ele tem com o Benjamin Netanyahu, né, que agora perdeu a eleição, se não me engano, né? Então está perdendo a eleição, né? Bom, então essa ideia de muro, neste caso, ela delimita um território. E, de certa forma, reconhece o recusado Estado palestino, porque a Cisjordânia é a autoridade palestina, da OLP, né? Então, ainda não é um país, mas com esse muro, provavelmente, né, vai acabar virando. Então, esse é um desses muros defensivos nacionais, digamos. Ou seja, não defende nada, apenas afirma a nacionalidade. E aí a ideia de muro, né, do Donald Trump, né? Ou seja, não precisa Donald Trump construir um muro. O muro que ele propõe, ele começou falando em 2014 de algo assim como a muralha da China. Agora já reduziu a altura, né? São 3 mil quilômetros, né? E, enfim,
Esse muro já virou metálico, mas esse muro não existe e provavelmente não vai ser construído. O mais importante é lançar a ideia de muro. Essa ideia sintoniza no coração de muita gente. Quem é essa muita gente? É um eleitorado americano branco pobre. O branco pobre, o white trash, como eles chamam, ele vê no colega de infortúnio dele de outra etnia o inimigo, não é? Porque ele está ocupando o meu lugar. Na verdade, não está. Na verdade, não é isso, né? Mas esse povo desprezado, digamos assim, isolado nos seus preconceitos, nos seus valores, né? Arraigado naquelas ideias assim atrasadas, ele foi colonizado por esse discurso. Na verdade, o Donald Trump não os representa. Donald Trump, como outros grandes presidentes americanos, representa o capital financeiro, né? Toda a política que ele faz é no sentido de favorecer aos investimentos internacionais, os bancos, e essa população não melhorou de vida coisa nenhuma, mas ela estabelece-se por essa crença no muro, né? Então o muro é mobilizado. Imagine se alguém resolver assim: eu vou fazer um muro separando o Nordeste do Brasil. Vou separar o Nordeste, porque o Nordeste, nordestinos vêm para cá, tomam as nossas vagas, nossos empregos, né? Não dá essa ideia que tem muita gente que vai querer. Pois é, mas é uma ilusão. É uma ilusão, né? O pobre não vai deixar de ser pobre porque o muro será... Mas ele acredita que vai. Então, essa é a crença. Então, não precisa construir um muro, basta colocar a ideia. A ideia é uma descrição. É como a muralha de Troia, né? Será que existiu mesmo? Mas não interessa se existiu ou não. Funciona, entende? Do ponto de vista sociológico, isso existe. Existe, quer dizer, virtualmente. Uma ideia. Mas é uma ideia muito forte. E por que essa ideia é muito forte? Aí o problema, né? Por quê? Então é isso. Sacou? Por isso que ela é forte. Aí vamos para a psicanálise, né? Jung fala dos arquétipos. Então ele fala, existe um inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal, ele é composto de traumas, né? Do que você vivenciou, e isso fica guardado no seu inconsciente pessoal. Mas o inconsciente coletivo não vem de fora. Ele é genético. É o que eu chamo de instinto, né? E esse consciente, ele se manifesta através de arquétipos. Arquétipos não são símbolos. Símbolos são manifestações desses arquétipos. O muro é um símbolo e ele também é uma manifestação de um arquétipo, né? E o arquétipo está ligado à vida intrauterina, onde o mundo era silencioso, você só ouvia... Você lembra como era? Você só ouvia o pulsar do coração, sintonizado com o da sua mãe, quentinho, né? Era uma maravilha. Eu me lembro, era muito bom. Não queria sair de lá, né? Então, esse é o arquétipo que estabelece a sintonia com a ideia de muro, porque ela é tão mobilizada e porque ela é tão forte, porque as pessoas querem morar num condomínio, né? Isso é muito forte, ou seja, é instintivo. E como é que a gente pode combater isso? Só tem um jeito, é a razão, né? É a música do Pink Floyd. Cada um é um tijolo, né? No muro. Mas você já observou o tijolo? Bem direitinho. Não há um tijolo igual ao outro. Bem na mesma fornada, vai sair... Lá em casa eu tenho umas paredes assim, eu fico observando. É tudo diferente um do outro, né? Então nós somos tijolos, mas nós temos cabeça. Nós podemos ter autonomia de pensamento. A diferença da autonomia, o oposto é heteronomia. É você ir pela cabeça dos outros, né? Mas eu acho que é possível, né, a partir da razão, da autonomia de pensamento, demolir o muro, né? Não ser tijolo. Os índios, ó. Dá para ver isso aí? Isso é uma igaçaba. Era onde o corpo do morto era colocado e sepultado. Quando você sepulta, é de que você acredita que a pessoa vai voltar à vida. Entende?
As religiões que sepultam são as religiões que não acreditam em reencarnação, né? Mas que aquele corpo sepultado um dia vai voltar, ou está lá. É interessante, no caso dos Incas, a situação era muito interessante, eles mumificavam o Inca, né? E aí, toda aquela corte em torno do Inca acompanhava a múmia, e ela morava no palácio dela, então de repente tinham 5 múmias dando as ordens. Ninguém sabia, não, tem que consultar, ele não concordou não, ele não concordou não, aí vai para o outro. Aí um belo dia, um Inca, esqueci agora o nome dele, ele resolve mandar as múmias para as fronteiras do império. Você vai administrar lá, você vai administrar ali, aí se livrou das múmias, para poder fazer as coisas. Mas assim, então a Igaçaba, ela reproduz, é como se fosse a volta, né? Vejam como essa coisa é forte, né? Então coloca numa urna que tem essa forma de vaso, a forma do vaso tem relação com a mulher, né? Desde o período inicial da civilização, as mulheres que coletavam e colocavam nos recipientes, e esse recipiente também tem essa ligação com o útero, né? E aí a volta ao recipiente, né, primordial depois da morte. Entende? Então, a meu juízo, é isso que faz a ideia de muro ser tão forte. Ela mobiliza um instinto, né? Mas assim, se você analisa do ponto de vista da história, como nós vimos, as funções do muro nunca foram defensivas, nunca defenderam nada. Sempre foram um argumento para um ato simbólico de segregação, de distinção, né? De separação, né? E também assim, de opressão, né? Quer dizer, imagine, um condomínio é uma comunidade, condomínio fechado desses assim modernos, em que você tem 2 tipos de população, né? Você tem os centenas ou milhares de patrões e todos aqueles trabalhadores que mantêm aquilo funcionando. Vejam como isso acontece, né? Vejam como é muito parecido um portal de uma cidade antiga, que tem aqueles leões, aqueles monstros, né? Criando um ritual de passagem entre o cosmo e o caos, né? Passar pelos muros da cidade só pelo portal. Pular o muro da cidade era pena de morte, né? Era profanar um símbolo religioso. O muro é religioso, né? Então você tem um portal. Compare essa passagem ritual pelos portões das cidades antigas com as portarias dos condomínios. Como é que é, né? Para entrar todo mundo fica sério, né? Eu não faço graça. Quando eu vou, você aperta um botão, aí abre uma comporta, você entra, fala com quem você quer falar, uma pessoa que está lá em cima, né? É quase como se fosse um grifo, né? Algo, você não sabe nem quem é, né? Ele lhe responde, manda esperar, e ninguém conversa. Vamos ver, eu estava observando, entrou outra pessoa, eu aqui, ele aqui, e a gente não conversa, né? Então é um ritual de passagem, entende? Então reproduz essa hostilidade. Essa hostilidade. Por último, muro é diferente de parede. Para os romanos é muros e párias. Párias é isso aqui. É um que faz o invólucro, né? O muro, ele tem esse significado sagrado. O muro, ele é ritual, né? O muro distingue. Então, esses muros de condomínios não são apenas uma coisa funcional, coisa nenhuma, né? Para fechar esse exemplo de que não dá muito certo o muro, o metro quadrado mais caro de Brasília, residencial, é o das superquadras, que não tem muro por lei. E são apartamentos de 50 anos, que custam 4 milhões, 5 milhões, tem só um banheiro, né? No entanto, são muito procurados, né? E lá você desce, está na rua. Você desce, está no espaço público. Você pode, eu fiz uma teste, estava chovendo, eu fui de madrugada passando de pilotis em pilotis e ninguém dizia nada. É normal. Tem lá um porteiro e tal. Nem fala, nem lhe pede seus documentos, né? Então, essa é a minha conclusão. É isso.
Então, em primeiro lugar, agradecer o Napoleão essa aula, né, e essa visão histórica. E, para mim, particularmente, foi uma aula excelente, porque o meu objeto de pesquisa, desde meu mestrado, e que segue no meu doutorado agora, enquanto planejamento urbano, e tem alguns alunos meus aqui que já me ouviram falar muito de condomínios fechados. O meu objeto empírico de pesquisa é o item 5, que ele mostrou, 5 ou 6, que são os muros da modernidade. E eu tento trazer, através da minha pesquisa, um pouco dessa racionalidade que ele falou, e que eu vejo que é através dessa racionalidade que a gente vai conseguir demolir esses muros, né, da modernidade, que não estão contribuindo para essa nossa construção de utopia de cidade, de esperança de cidade melhor, e que a gente tem, em algumas cidades do mundo, paradigmas completamente... paradigmas no sentido filosófico da ciência, né? De Kupani, Lakatos e outros filósofos, de que é um modelo que dá certo, né? E a gente tem alguns paradigmas de cidade modernos hoje, que é Copenhague, onde esse tipo de condomínio não existe, né? E como que a gente pode trazer um pouco de luz e mostrar que essa representatividade, porque foi muito maravilhoso. Eu disse para ele que, certamente, para quem não conhece, ó, ele me deu, eu tenho autógrafo, o livrinho dele, A Ideia de Muro, vai certamente entrar como item de referencial teórico da minha tese, né? Porque eu tenho uma abordagem muito de desenho urbano, e ele trouxe toda essa abordagem histórica. E uma frase dele, que é o que eu tento mostrar na racionalidade da minha pesquisa, como é que é? A eficácia lendária das muralhas e a ineficácia prática dessas muralhas, né? A ineficácia fática dessas muralhas. Só que, enquanto historicamente isso vem consolidar uma ideia de poder do Estado e de nação, hoje ela consolida uma ideia de poder imobiliário, né? E de poder de consumo, e de falta de sentido de coletividade, e uma presença muito forte de sentido de individualismo, que vem com essa ideia, com essa lógica de consumismo que a gente vive, né? E que foi impregnada na nossa consciência coletiva de que, para sermos felizes, precisamos consumir. E, para sermos felizes, precisamos nos destacar, precisamos nos dividir, né, e nos separar das pessoas. A ideia que tu traz de divisão e de limite, né? Que isso que essas muralhas da modernidade fazem. E na minha pesquisa, porque o meu objeto empírico de pesquisa são os muros, os condomínios fechados, mas a minha linha de pesquisa é percepção ambiental. Então, eu tento compreender isso através da ótica do usuário e da percepção que o usuário tem. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós estávamos conversando lá dentro, a motivação mais forte que faz com que as pessoas comprem essas residências dentro desses muros, dessas fortificações, por incrível que pareça, não só a minha pesquisa comprovou isso, várias pesquisas no Brasil, como pesquisas fora do Brasil, e que justifica a existência de condomínios fechados no Canadá, por exemplo, que é uma cidade que não tem problema de segurança. O problema de segurança é, sim, um item, né? Mas o primordial é o status social, que é o final da tua palestra, que é aquela coisa de mais íntimo. Eu quero me destacar, eu quero morar entre os meus e quero me dividir do resto. Aquela ideia que o Napoleão estava falando para mim lá nos bastidores, de que dentro é uma coisa sagrada, e eu faço parte desse território sagrado, e fora é profano. Então, não só a minha pesquisa em condomínios fechados aqui de Porto Alegre, tipo cemitério que ele falou, não só a minha pesquisa em condomínios fechados aqui em Porto Alegre evidenciou isso, de que o principal motivo que faz com que as pessoas comprem esse tipo de moradia é a segurança, em terceiro lugar, mas o primeiro é o status social. Eles querem estar entre eles. E pior, não é nem uma divisão é uma divisão de população que causa segregação e que causa uma segregação muito, agora falando coloquialmente, muito louca, né? Que atualmente a gente prega pela celebração da diversidade. Mas com os condomínios a gente tem o inverso disso, né? Porque as pessoas se fecham nos seus claustrozinhos.
Na África do Sul, por exemplo, Petrória, na África, né? Petrória e África do Sul é cheia de condomínio. Mas aí tem os brancos num, os pretos no outro, os pardos em outros. Aqui a gente tem condomínios de classe média, condomínios de classe alta e condomínios de classe baixa. Teve um amigo meu que tentou comprar um condomínio, uma residência num condomínio fechado com o marido dele, e ele não pôde entrar porque ele não era hétero. Eu falei para ele se insurgir contra isso, mas ele disse, não, Débora, eu não vou me insurgir contra uma coisa dessas, porque, né? Mas, enfim, eu poderia aqui ficar falando um monte, né? Mas eu acho que concordo plenamente com o final da tua fala, de que a gente só vai conseguir demolir esses muros através da nossa razão. E estudos que mostram a ineficácia dessas muralhas ao longo da história traz luz a essa irracionalidade que vivemos e esse modelo irracional de cidades que a gente insiste em construir, né? E estudos empíricos que comprovem isso. Um livro muito bom, assim, que eu acho que é um ótimo livro brasileiro, assim, que pode, né, trabalhar junto contigo. O do Napoleão traz essa ideia histórica, e tem um livro da Maria Teresa Caldeira, não sei se alguns já conhecem, que chama Enclaves Fortificados, que traz um pouco de estudo empírico e mostra que, na verdade, os muros dos condomínios fechados, eles não nos protegem de crime. Bem pelo contrário. Hoje, agora, há pouco tempo atrás, saiu uma reportagem na Zero Hora, porque moradores dos condomínios de Xangri-Lá, litoral gaúcho aqui, para quem não conhece, é onde a gente tem quilômetros de perímetro murado, aqui no nosso litoral gaúcho, e as pessoas vão para a praia, mas elas não vão ver o mar, elas ficam lá dentro do condomínio, é muito louco, né? Mas elas, eu vou para a praia, para onde é que tu vai? Vou para Capão. Como é que estava o mar? Não fui, fiquei dentro do condomínio, né? São quilômetros de condomínio. Eles foram procurar a polícia de Capão para procurar uma solução para os roubos a residências que estavam tendo dentro dos condomínios. Então, aquilo que ele falou é verdade. Só que ainda há pouco estudo empírico que mostra a ineficácia fática desses condomínios. Mas eu acredito que, através de pesquisa e de mais estudos, a gente vai conseguir trazer um pouco de luz e de racionalidade a essa ineficácia dos muros. E aqui em Porto Alegre mesmo, o meu estudo comprovou que, além dos condomínios estarem sendo vítimas de criminalidade, né, há gangues especializadas em assaltar condomínios, que eles se vestem de jardineiro, dos trabalhadores, ficam um mês trabalhando lá dentro, entendem a lógica de funcionamento, e aí, depois, um mês depois, vão lá assaltar. Eles roubam a casa, vão embora e nem vêm. Uma colega... mas já isso está... E eu falando sobre isso na Unicinos, uma prof olhou para mim e disse assim, Débora, tu não acredita, tu sabe que isso aconteceu ali na frente. Eu moro num condomínio fechado. Agora eu estou repensando. Eu moro num condomínio fechado e eu não conheço a vizinha da frente. E aí, semana passada, tinha uma movimentação lá na frente que eu não entendi o que era. Eu achei que ela estava se mudando. Na semana seguinte, ela voltou. Ela estava de férias. Os assaltantes chegaram com o caminhão de mudança, levaram a casa dela. E na semana seguinte, quando ela voltou, a casa estava vazia. E ninguém sabia o que tinha acontecido. E não é fora do condomínio, dentro do condomínio, por conta desse sentimento de individualismo, e que eu acho que um pouco do culpado disso também é essa nossa sociedade do consumo, né? E esse mercado imobiliário que faz essa lógica, faz entrar na nossa consciência coletiva de que essa lógica vai nos salvar dos bandidos, vai nos salvar do namorado que eu não quero que do carinha que eu não quero que a minha filha conheça e case com ele, né? Enfim, podia ficar aqui falando horrores, né? Mas fiquei muito feliz de poder estar aqui e de ouvir a tua explanação, que realmente trouxe bastante contribuição para a pesquisa que eu desenvolvo. E agora eu preciso abrir para vocês, né? Se alguém tem alguma pergunta para o Napoleão, alguma... Queria só citar a presença do professor Paulo Ormindo, aqui presente aqui também. É isso.
Bom dia, obrigado. Foi realmente surpreendente, muito obrigado. Eu sou do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo, da Universidade Veiga de Almeida e da ABEA, Associação de Ensino de Arquitetura. É só um comentário sobre um trabalho que eu fui banca na Federal Fluminense, que se chama Os Autoexcluídos. E foi um pesquisador, é só um dado que eu achei muito, muito significativo, que no Rio de Janeiro, no mapa do Rio de Janeiro do Google Maps, né, no Street View, aquele bonequinho, né, os únicos lugares que ele não entrou foram as favelas e os condomínios fechados. A gente consegue enxergar os condomínios que são as partes não azuisinhas do Google Maps. Do Google Maps, exatamente, é isso. Começa a ficar apavorado como tem. Exatamente. São os auto-excluídos. A tese dele foi muito interessante, que são os auto-excluídos, né? As pessoas não deixam fazer parte dessa cidade, desse mapeamento da cidade. É só isso. Obrigado aí pela palestra. Tu leva lá? Tu leva? Não, levar. Ruth, do Rio de Janeiro também. Estou concluindo a faculdade na Santa Úrsula, de Arquitetura, e o meu projeto vai ser no urbanismo, e essa palestra foi assim muito rica. Eu queria trazer também a questão dos muros do trem, que separam a cidade, né? E que danificam degradam o ambiente onde elas passam. Então, a linha do trem, que ao mesmo tempo nos serve para a gente, é uma locomoção, né, bem, eu não sei aqui em Porto Alegre, mas no Rio ele transporta muita gente e traz o pessoal da Baixada, né, para o Rio de Janeiro todos os dias. Mas os bairros que a gente tem ali no limite da linha férrea são degradados. Então, você vê a degradação pelos muros da linha férrea. Então, isso aí me chamou muito a atenção, essa parte do urbanismo, para conduzir o meu TCC. E é só contribuindo quanto a isso, eu não sei aqui em Porto Alegre, e também em São Paulo eu vejo isso também, mas nos outros estados eu também não tenho essa ciência. Mas é só uma contribuição desse muro urbanístico que a gente cria com os meios de locomoção, né? Obrigada. Tendo em vista dessa palestra falando sobre os muros trazerem até mais assalto, não traz uma sensação de segurança, é uma falsa sensação de segurança que a gente traz. Não seria necessário trazer a busca da mitigação do preconceito, né? Porque os muros são criados ainda até hoje através do preconceito. As pessoas, às vezes, procuram um lugar desses com uma ideologia de segurança, mas eu consigo perceber que elas trazem junto com elas o preconceito que está enraizado, né? Elas, às vezes, fazem isso mesmo sem perceber, porque elas veem os vizinhos murados sendo assaltados todos os dias, mas, mesmo assim, elas escolhem estar dentro dos muros para se tornarem diferenciais, né? Então, seria mais uma mitigação do preconceito do que, se isso fosse tratado, tanto o teu amigo que não pode entrar por ser homossexual, eles não estão lá por segurança, eles estão lá porque eles querem ser iguais, eles não querem estar no mesmo local que os diferentes. Tem gente que fala, eu queria muito conviver com as pessoas diferentes de mim, mas está lá vivendo num condomínio fechado. Não está fazendo nada para mudar isso, né? Então, a mitigação seria do preconceito mesmo, né? Ela vai falar? Eu queria complementar a fala da colega do Rio de Janeiro, que ela falou que não sabe como é aqui em Porto Alegre. Eu ia comentar, inclusive, do caso da minha cidade, que é Sapucaia do Sul, que é na região metropolitana aqui de Porto Alegre. E, no nosso caso, a linha do trem ela divide a cidade. A cidade era uma só e, quando veio o trem, passou no meio da cidade. Então, a gente tem o lado da cidade e o outro lado, como a gente que mora no lado da cidade chama. Então, a gente sabe que
desde pequena, minha mãe sempre dizia que era muito longe, assim, o outro é lá no outro lado, tipo, é muito longe. É sempre uma questão de segregação, assim, para quem é da cidade. E a gente sempre ficava pensando, nossa, ele mora, parece que é, tipo, passando a vida, né? Lá do outro lado, lá longe. E, na verdade, não é a cidade, mas a gente tem isso como um lugar mais perigoso de morar, onde é a segregação. Lá do outro lado tem a Coab, tem esses outros condomínios, mas também tem condomínios fechados de gente de classe alta. Então, a gente tem essa segregação no meio da cidade que parece que não somos duas cidades diferentes, mas, na verdade, é uma cidade pequena e não tem por que ter essa divisão. E outra coisa que eu queria falar também, que é de outro assunto, assim, é sobre as pichações, que elas também são um reflexo das pessoas que se sentem excluídas e elas picham nos muros. Então, isso é uma atitude que elas veem que reflete, né, como elas se sentem na sociedade, que geralmente são pessoas de classe baixa, geralmente, tá, tem exceções, e que picham esses muros como uma forma de protesto, né? Então, era só isso que eu queria comentar. A gente tem mais 3 minutos. Olha ali, ó, tem 2. Estava presa aqui. Ela já apitou aqui dizendo que a gente tem 3 minutos. Bom, eu achei muito, muito legal a tua palestra. Acho que mostra a importância do diálogo interdisciplinar, né? O nosso debate da arquitetura não ficar, e sobre a cidade, não ficar só entre arquitetos. Então, a sociologia, a filosofia, a psicanálise, eu acho que elas têm suma importância para a gente realmente debater sobre esses assuntos. E eu, durante a explicação, achei muito interessante o paralelo que você fez do muro como uma linha de horizonte, né? Eu, pensando nesse sentido, como um elemento simbólico, né, eu acho que o muro sempre vai ter 2 pontos de vista, né? Isso materialmente, fisicamente falando, né? Então, o muro sempre construído por quem quer estar dentro, protegido, mas que, para quem está lá de fora, eu acho que sempre vai ter o ímpeto do vencimento desse muro, né? Então, nesse sentido, até eu acho que é um pouco da resposta do porquê que o muro não funciona, né? E ele sempre vai ser vencido, seja pela razão, eu acho que também pelo ímpeto da vontade de conhecer além desse horizonte, né? Então, eu acho super interessante. E queria só fazer uma pergunta um pouco específica. O que o senhor acha sobre os novos muros de vidro, já que eles permitem uma certa visibilidade, né? Os muros, como você mostrou, são muros que eles limitam fisicamente e visualmente. Hoje já existe essa tecnologia do vidro aplicada nos muros. Se você considera isso um muro, né? Se isso é uma outra definição, se isso, enfim, essa arrogância da transparência que, na verdade, ela impede mais ainda, talvez. Vai responder? Bom, eu queria responder aqui no livro eu fiz uma apresentaçãozinha, porque muita gente não lê livro, né, assim de cara. Aí lê alguma coisa por fora, primeiro a orelha, depois aqui, aí compra o produto. Então eu fiz aqui então eu coloquei assim: então, da dureza dos muros ancestrais, desenvolveu-se a trajetória que nos fez chegar à imaterialidade dos muros intransponíveis, construídos pelo medo, o preconceito e a desrazão. Entende? Os muros mais intransponíveis são os muros imateriais. Né? Muro de vidro dá para quebrar fácil, eu acho que dá. Quebraram, eu vi uma vez. Tem mais 2 perguntas ali. E eu acho que a gente tem que encerrar, né? Depois tem 2 perguntas, e daí eu acho que dá para fazer mais as duas, das 2 meninas aqui, as 2 últimas. Bom dia. Eu gostaria de
felicitar o senhor, né, pela palestra, que foi maravilhosa, né, sobre essa ideia. Inclusive, está me inspirando a... Né, eu estava aqui pensando a produzir algum trabalho nesse sentido, porque é muito interessante. O primeiro contato que eu tive com essa ideia foi através de um artigo que eu li, que era sobre a cidade de Palmas. E fazendo relação um pouquinho também com o livro da Jane Jacobs, falando sobre vitalidade urbana. Foi o primeiro contato que eu tive, isso me impactou assim, bastante, aí eu comecei a pensar, né, no contexto da minha cidade. Né? Eu sou de Macapá, no estado do Amapá, e lá o que tem acontecido é desde que... a cidade lá ela cresce em 3 eixos. Né? Ela cresce, a leste a gente tem o Rio Amazonas, e ela cresce nos eixos norte, sul e oeste. O eixo sul foi o que primeiro ele teve um crescimento, porque o que aconteceu foi implantado lá um shopping. Né? E esse shopping garden, trouxe ali toda uma série de... uma atração ali para aquele eixo, né? Então aí começou a infestação de condomínios fechados, né? Começou a disseminar bastante, tanto ali nesse eixo sul, né, quanto nos outros eixos. Agora, eu falo do eixo sul porque ele é o mais antigo, que começou primeiro a ser ocupado, né? E a gente tem observado bastante essa tendência, né, desse enclausuramento, não só também nessas áreas mais distantes, mas no próprio centro da cidade você vê umas casas que não é um muro assim de proporções colossais. Você passa, não tem condição, parece uma outra fortaleza. Que a gente tem a Fortaleza de São José de Macapá lá, é quase como se fosse uma outra fortaleza. Então você vê muito essa tendência de se enclausurar, né? Você vira as costas para a cidade, para a rua, e impossibilita aquela questão que Jane Jacobs fala nos livros, né, dos olhos da rua, né, que é aquela questão de uma segurança ali que a gente tem por ter a vitalidade na rua, um lugar amplamente frequentado, com vários usos, com uma diversidade de pessoas frequentando o mesmo lugar. Tudo isso, né, nos auxilia a ter essa ideia de segurança, de proteção. E com essa tendência de enclausuramento, né, a gente não vê mais essa vitalidade. Só uma contribuição. Olá, meu nome é Vanessa, eu trabalho no KBR, sou analista arquiteta lá. Eu tenho, na verdade, talvez uma fala um pouco diferente dos outros colegas, porque eu vivi a vida inteira numa cidade bem perigosa, onde o índice de estupro era altíssimo, então eu vivia com medo. E a partir do momento que eu tive condições de sair daquele ambiente, não que eu não valorize onde eu morava, mas era inseguro. Sou uma mulher que mora sozinha, então era difícil escolher uma casa onde eu nasci para morar, porque era inseguro. Então, hoje eu moro, sim, num condomínio fechado, murado, me sinto mais segura, porque eu posso voltar de madrugada, tenho segurança me olhando, tenho uma câmera me olhando. Então, talvez, na minha visão, não é uma coisa imaterial, uma coisa... Como que eu posso dizer? Não é uma ideia de segurança, ele realmente me trouxe uma segurança real. Talvez esse movimento imobiliário por cidades muradas e condomínios fechados seja também pela nossa convicção da falta de políticas públicas na segurança. Então, eu sei que vai ter um segurança lá dentro do condomínio que vai atuar mais do que um policial, que a gente não tem. Então, essa ideia do muro, eu estou pensando aqui, o porquê desse muro? Por que eu me sinto mais segura lá? Porque eu sei que o Estado não me oferece essa segurança. Então, talvez não, eu acredito que seja um conjunto de atitudes do governo, enfim, a estrutura do país que te oferece a segurança, que te oferece a educação daquela população que a gente acha que quem vai me assaltar é aquela pessoa que não estudou. Pode até ser uma porcentagem nesse sentido, mas o que eu estou falando aqui é que eu tenho uma outra visão. Eu vivi numa cidade perigosa, hoje eu moro num condomínio fechado, e eu acredito, não é que não é perigoso, mas eu sei que tem pessoas me olhando, e tem pessoas me acompanhando até eu entrar em casa, o que não tinha na cidade onde eu morava. E, cara, falando bem abertamente assim, quantas vezes na minha família a gente saía do quarto correndo para a sala agachado, porque estava tendo um tiroteio na rua, e você ligava para a polícia, ela não aparecia.
E hoje eu moro num condomínio que, inclusive, tem policiais. Então, já aconteceu de invadirem o meu condomínio. E o próprio condomínio se mobilizou, desceu armado e, nessa hora, a ideia de segurança aconteceu. Não teve, mas eles agiram. Então, assim, eu senti que ali eu tinha um apoio. É uma outra visão, apesar de eu não concordar com o muro. Mas aí, por exemplo, você falou de Copenhague, um exemplo maravilhoso, mundial. E é onde a gente quer chegar, só que, infelizmente, no nosso país, a gente tem que começar trazendo elementos que passam segurança de você morar numa cidade aberta. Eu tenho vontade de voltar a morar numa cidade aberta, mas como uma mulher morando sozinha, eu não me sinto ainda capaz de quebrar o muro e sair dele, entende? É uma outra visão no momento, apesar de não concordar também, não querer que seja assim. A gente não tem mais tempo, mas só para falar, claro, eu acho que essa tua visão é que faz com que ele se consolide, né? Mas o livrinho da Maria Tereza Caldeira, ele mostra o outro lado do condomínio, talvez não seja o caso do teu. Teve estupro dentro do Alphaville de São Paulo e não foi para a esfera policial, porque é uma legislação à parte, né? Então, várias... Bom, eu não assisti, me desculpe, porque estava procurando esse palco e era meio complicado. Mas tudo bem, mas deu para reconstruir essa discussão. Eu quero chamar a atenção que esses condomínios servem a uma série de funções positivas ou negativas. Em Brasília, há uma série de condomínios que invadiram áreas verdes. E a primeira coisa que esses incorporadores imobiliários fazem é criar o muro para poder ocupar dentro sem que a prefeitura e os fiscais verifiquem o que está acontecendo. Já há depoimento, há um policial que entrevistou uma série de bandidos e que ele diz: atacar uma casa com muro é muito mais seguro para nós do que uma casa que tem uma vigilância social por fora. Além do mais, você tem o muro dentro do muro, porque dentro do condomínio ainda tem casas que têm muros dentro, quer dizer, não dá essa segurança supostamente que se imagina. Eu tenho um irmão que é engenheiro eletricista e tal, e um cliente dele pediu para ir a um condomínio para ele poder ver um problema que estava havendo no sistema elétrico e tudo mais. Quando ele chegou na porta do condomínio, o porteiro não conseguia ligar lá para dentro para saber e tudo mais. Ele disse: o senhor não pode ir lá, eu vou ficar aqui na portaria para comunicar. Ele disse: eu estou proibido de entrar no condomínio, porque eu posso ser um assaltante, como já aconteceu aqui. Está compreendendo? Que ele conhece os hábitos e assim por diante. Então, é o seguinte, realmente eu acho que há uma situação muito grave de policiamento público e essa coisa toda. Agora, eu continuo a imaginar que o muro não dá essa segurança que se supõe. Ele é a coisa. Na periferia de Brasília, alguma daquelas cidades satélites, a quantidade de grades em torno das casas é uma coisa impressionante, já entendeu? Por essa falta de segurança pública que a gente está vendo aí e tudo mais. A única razão por que os shoppings ainda estão aparecendo no Brasil é pela falta de segurança pública. Na América do Norte, os shoppings, desde a década de 90, estão em crise e se supõe que até o próximo ano, 25% daqueles que funcionavam vão fechar as portas, porque está voltando a compra na rua e, mais do que isso, o e-commerce está acabando com o shopping, porque eles vendem muito mais barato, entrega na porta, essa coisa toda, não é? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma campanha pública no sentido de ter uma segurança de toda a comunidade, mas não essa segurança, supostamente segurança individual, que não, na realidade não resolve. Muito obrigado. Já até cortaram, você tem que fazer o papel feito de encerrar, porque já vieram aqui pedir